humildades! Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os meus favoritos do mês de agosto. Vou começar por livros. Eu não tenho costume de ler muito livro enquanto eu tô escrevendo, e como eu tô no processo de escrita do meu primeiro livro solo, eu tô lendo um pouco menos do que eu costumava ler. Não sei, é uma mania aleatória que eu tenho, mas os livros que eu li valeram muito a pena. O primeiro que eu li em agosto foi Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Meu Deus do céu, como começaram a falar desse livro? Ele é um livro do Marçal Aquino, ele vai contar a história do Calbi, que é um fotógrafo lá do Pará. Ele conhece uma mulher totalmente misteriosa e sedutora, e o nome dela é Lavínia. E é bizarro como quando ela falou o nome dela no livro, parece que a personagem se tornou ainda mais característica, sabe? Porque esse nome tem tudo a ver com a descrição que foi dada à personagem. Eu achei incrível esse nome. Sério, eu achei muito legal o nome dela ser Lavínia. A história é narrada pelo Calbi e basicamente ele vai contar dessa paixão avassaladora que ele acabou tendo pela Lavínia. E a gente vai conhecer um triângulo amoroso, porque a Lavínia é casada e ela acaba se envolvendo com o Calbi também. Eu fiquei esperando uma coisa mais comum, assim, porque é um triângulo amoroso. E triângulos amorosos geralmente são bem comuns, mas esse livro, olha, gente do céu. Pra mim, o livro inteiro valeu a pena quando o autor cita o título na história. É uma parte maravilhosa do livro, e na hora que ele cita o título, eu fiquei tipo, ai meu Deus. Provavelmente se tornou meu livro de romance favorito, mas pra mim ele é um livro erótico, sabe? Isso sim é um livro erótico, gente. É um livro erótico que eu procuro ler na vida. Ele tem erotismo nas coisas mais simples que muitas vezes as pessoas não notam, não percebem ou não classificam como erotismo. É uma escrita perfeita, personagens muito bem construídos, personagens característicos. Eu quero muito ver esse filme agora, porque muita gente diz que o filme também é muito bom. Assim, é um livro que eu recomendo demais, recomendo fortemente, todo mundo deveria ler esse livro. E também é uma literatura nacional aí, e eu gosto muito de ler autores nacionais e gostar deles, sabe? Eu fico, ai meu Deus. O segundo livro que eu li em agosto é este menininho aqui, Menina Má, da editora Darkside. É o livro do Pandibel de agosto. O Pandibel, infelizmente, vai atrasar um pouquinho por causa da Bienal. A Pan tá lançando o livro dela. Bom, ele se tornou um dos meus favoritos, mas eu não posso falar ainda os motivos reais do porquê que se tornou favorito. Porém, eu vou falar no Pandibel lá tudo que eu amei deste livro aqui. Então, quando sair o Pandibel, eu vou deixar linkado aqui também. Vamos para filmes, gente. Eu vou falar primeiro todos os filmes que eu vi e depois eu vou falar dos meus favoritos. Eu assisti Um Crime Americano, assisti A Vida de David Gale, assisti Green Room, que foi o último filme do Anton Yelchin. O Anton é aquele que fez Like Crazy, que fez Star Trek e vários filmes legais. Eu assisti Os Reis do Verão, assisti The Fundamentals of Caring, que é aquele novo do Netflix que tem a Selena Gomez no elenco, e assisti também Necromantic. E os meus três preferidos dessa lista que eu acabei de falar foram Crime Americano. O Crime Americano, sério, o que foi este filme? Eu fui pra assistir uma coisa e eu terminei assim. A gente vai contar a história desse casal, antigamente, que foi viajar com o circo e o casal precisava deixar as filhas em algum lugar que fosse tomar conta delas. Então eles deixaram numa pensão de uma mulher que já tinha várias outras adolescentes, deixaram as duas filhas lá pelo tempo que eles iam ficar com o circo, eu acho que era um mês. Acabou sendo mais tempo depois, mas muitas coisas começam a acontecer. Quando elas vão lá pra essa pensão, elas conhecem outros adolescentes, elas meio que sentem na pele o colegial americano, sabe? Esse estereótipo de colegial americano que sempre tem uma pessoa que quer fuder com a tua vida. Porém, eu nunca imaginava que ia ser um filme tão forte. E o pior é que quando acabou o filme, eu fiquei pensando assim, gente, essa história lembra demais Quando os Addams Saíram de Férias, que é um livro que eu já li e eu inclusive já falei aqui no canal. Fui pesquisar e eu descobri que além de ter uma relação com o livro Quando os Addams Saíram de Férias, esse filme, Um Crime Americano, é baseado numa história real. Meu Deus! É uma história sobre tortura, então eu aconselho acima de 16 anos aí, até 18, pra assistirem o filme. Tem bastante cena pesada, mas é um filme que te deixa indignada de como o ser humano é escroto, sabe? Como o ser humano consegue atingir níveis absurdos de psicopatia e de maldade mesmo. O segundo filme favorito dessa lista que eu falei é A Vida de David Gale. Ele tem o Kevin Spacey como principal e a Kate Winslet também. Vai contar a história desse condenado à morte por estuprar e assassinar uma ex-aluna dele. Ele era um professor de filosofia, tinha os seus ideais e ele era ativista também. E aí o que acontece é que sempre tem algo a mais pra se contar e sempre existe dois lados de uma história só. Então ele chama essa jornalista, né, essa repórter, que é a Kate Winslet, e conta a versão dele sobre tudo que aconteceu, sobre os fatos, e cabe a ela acreditar ou não naquilo tudo que ele tá contando. Ele tem essa melhor amiga dele que também é ativista e que tem uma doença e que infelizmente ela tá morrendo. E o que eu posso dizer pra vocês é que envolve política
política, toda essa condenação dele. Ou seja, é muito maior do que a gente imagina. Eu queria muito ter visto esse filme antes de fazer o meu vídeo com filmes sobre finais surpreendentes. Nossa, gente, eu recomendo demais que vocês assistam esse filme. E o terceiro filme favorito dessa lista que eu falei é Os Reis do Verão. E esse é bem mais pra passar o tempo, é bem mais leve do que os outros que eu acabei de citar, que são pra refletir mesmo. Ele vai contar a história desses amigos que estão meio que cansados de morar com os pais e de todas as amarras que isso implica. E eles meio que constroem uma casa no meio da selva e vão lá viver, tipo, melhores amigos e vivendo um sonho, uma aventura. Só que, obviamente, eles descobrem que a vida não é essa maravilha que eles imaginam que seja e que os pais deles são muito mais importantes do que eles pensam. Então eles passam por umas coisas muito engraçadas e testam a amizade em vários momentos. É um filme muito, muito legal, muito gostoso de assistir. E ele também tem uma mensagem muito bacana. Então ele vale a pena, sim, pra falar aqui nos favoritos. Seriados. Gente, eu comecei a ver em agosto Sons of Anarchy. Eu vi 6 temporadas em um mês, menos de um mês. Meu Deus, acabei de parar pra pensar nisso agora e talvez eu não sei o que eu esteja fazendo com a minha vida. Sons of Anarchy vai contar a história desse clube de motociclistas que vive numa cidade fictícia lá na Califórnia, se eu não me engano, e que vai contar como é a vida das pessoas que vivem pra proteger muito uma amizade e um clube e a família deles, enfim. É muito bizarro como ele vai ensinando coisas, não necessariamente a cada episódio, mas a cada temporada, porque a cada temporada a gente vai descobrindo que sempre tem mais coisas ali enroladas numa história mal contada do que a gente pode imaginar. Talvez muita gente não vai gostar por isso, mas o que eu mais gosto é que quando um personagem morre, não tem firula. Tipo assim, aquele personagem morreu. Foda-se se tu gostava dele. Ele tá morto e no próximo episódio ninguém mais lembra dele. Eu fico tipo assim, não! É um seriado que eu recomendo, obviamente, porque eu tô completamente viciada. São personagens carismáticos, é uma história muito bem construída mesmo. As temporadas não são repetitivas, sempre tem uma história diferente, uma trama diferente pra acontecer. E o segundo seriado que eu estou viciada e que eu já tô quase terminando a primeira temporada é Mr. Robot. Ele vai contar a história do Elliot, que é um personagem que de início eu me identifiquei tanto que eu fiquei um pouco preocupada comigo mesma. Realmente, gente, é um pouquinho difícil se identificar com ele. Ele é um programador, ele trabalha lá numa empresa da família tradicional brasileira, americana no caso, e ele é totalmente antissocial. Ele acredita que a gente só pode conhecer as outras pessoas através do quê? Hack. Ou seja, ele hackeia todas as pessoas que ele conhece e não conhece pra saber um pouco mais da vida delas, pra saber coisas que elas, na maioria das vezes, não contam pros outros. Ele é muito metido e muito inteligente. É uma combinação que fica evidente a cada episódio. Mas o plot todo da série acontece quando ele é convidado a participar dessa organização que atua completamente na ilegalidade para alcançar um único objetivo, que é derrubar as corporações, as grandes corporações americanas, né? Então ele vai meio que tentar se achar aí no meio disso tudo, se ele quer realmente continuar com a rotina dele, com o trabalho dele, ou se ele quer se juntar às pessoas que trabalham na ilegalidade. É um seriado muito bom que eu recomendo muito. Eu tô terminando a primeira temporada agora, então provavelmente eu vou voltar a falar dele aqui no canal. 3 músicas que estou viciada. Love on the Brain, da Rihanna. Na verdade é uma das únicas músicas que realmente eu tô escutando muito do novo CD da Rihanna. Love Me or Leave Me, do Little Mix. É uma girl band que eu simplesmente amo. A harmonia delas é algo que eu não consigo entender. Também tô ouvindo muito Closer, do The Chainsmokers, com a Halsey maravilhosa, linda, que eu já falei aqui no canal. E o bônus é a música Right On Me, da Fifth Harmony. É uma girl band e eu tô viciadíssima nessa música. Então, gente, teve bastante coisa até nesses favoritos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece do joinha, me ajuda muito no Daily Bell. Tá dando um trabalho gravar esse tanto de vídeo, mas a grande recompensa é ver que vocês estão gostando. Vejo vocês amanhã, então. Beijo. Tchau!